boa noite. Olá, cheguei um pouquinho atrasada, mas faz parte, né? Oi. Olá, Flavinha, boa noite. Deu um atrasozinho aí, mas faz parte, né? Mamãe chegou, senhorita Linda Mi. Vamos esperar o pessoal chegando aí. Como é que foi o dia de vocês? Olá, Gabi. Que a Luísa me chama de... com o teu nome, né, pô? Que ela chama de Gabi. Vamos lá, minha gente. Hoje é a live número 10. E o livro é Palavras do Coração, para quem não conhece ainda. Vamos lá, se entra mais alguém. E como é que foi o dia de vocês hoje? Meu dia foi bem corrido, bem difícil. Tive que... como é que se diz? Aprender, né? Puxão de orelha, hoje eu tive. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vamos lá começar? Bom, o nome da lição de hoje é entendimento, certo? Vamos lá. Deixa eu baixar um pouco aqui a musiquinha. Bom, compreensão, o grande problema. Abre as portas do espírito à luz do amor, para que o amor te auxilie a entender a linguagem da vida. Sensibilizas-te com o enfermo necessitado e promoves para ele o socorro de emergência. Reflete, porém, naqueles companheiros favorecidos por finança e prestígio que encontram a morte do corpo sob o peso dos compromissos assumidos, notadamente em colapsos cardíacos ou em estafas profundas, sem oportunidade de receberem qualquer medicação. Enterneceste com a história triste de criaturas padecentes e sabes descobrir para elas as fontes da consolação e da esperança. Considera, no entanto, as que agonizam lentamente no próprio lar, espezinhadas pelos entes que mais amam, ocultando as aflições que lhes devastam a vida, de modo a não feri-los. Sofre com os pais que perderam a presença de filhos queridos nas cinzas da morte e consegues improvisar recursos a fim de reconfortá-los. Medita, contudo, naqueles outros que se viram afastados de filhos igualmente amados, que lhes trocaram afeto pelas aventuras da delinquência. Lamentas a penúria dos irmãos, em aflitivas necessidades materiais, e buscas apoio que os alivie. Entretanto, pensa também nos companheiros, carregados de problemas que escondem as próprias dores, para não estragarem existências alheias. Todos passam pela terra suportando e lenham das tribulações que lhes fazem dispensáveis ao burilamento espiritual. Ama e auxilia sem distinção. Não desprezes os que caminham nos andrajos das grandes provas e nem censures os que seguem no carro da fortuna aparente. Em qualquer parte, todos nós somos filhos de Deus. Aí tem um trechinho aqui embaixo, no final da mensagem, sempre tem um trechinho que ela deixa, que é: guia os corações desorientados nas trevas. Bom, a primeira frase aqui já começa uma tapa na cara pra gente, porque uma compreensão, o grande problema. Por que o grande problema? Porque a gente é tão teimoso que tem situações que tá ali na sua frente, ali, você quer achar alguma saída, alguma solução, e os amigos lhe mostram o caminho e você não enxerga, porque você é tão teimoso,
você é tão, assim, ignorante de certa forma, porque a gente fala tanto aqui pra gente fazer isso, fazer aquilo, e na hora que a gente pede paciência, na hora que a gente pede um monte de coisa, a gente não faz. E hoje tive uma experiência muito viva pra mim. Por quê? Porque eu comecei a aprender, assim, eu já fazia, mas hoje eu vi que a gente ainda é suscetível muito a erros, certo? Desculpem a gente, é o anúncio do YouTube aqui. A gente é muito suscetível a erros, sabe? E o que a gente deve fazer é o seguinte: chorar o que tem que chorar e procurar orientação, porque a gente não adianta você chorar, se arrepender e parar na culpa, porque a culpa atrapalha muita coisa. A culpa atrapalha você entender a situação como um todo dos dois lados. Você só enxerga um lado, o lado escuro, entendeu? E se você olhar para o outro lado, você vai enxergar, é como se fosse uma libertação para você. Você não guardar aquilo, entende? Você não, como é que se diz? É como se fosse um lixo. Você ficar se vitimizando. Ah, aconteceu isso e aquilo comigo, alguém falou isso e aquilo comigo, mas aquela pessoa ali não tá bem, certo? E você, o que deve fazer? Não ficar reclamando daquela situação e agradecer, porque aquela é uma oportunidade da gente crescer, certo? Flavinha, tolerância com as pessoas, principalmente com quem está mais próximo. Essa aí foi para mim. É assim mesmo. Todos falhamos, cada dia é uma luta, um esforço para nós mantermos no caminho do bem. Testes, né? Que são colocados na nossa frente e a gente tem que enfrentar, a gente tem que não fugir, porque a gente acha que quanto mais a gente foge, mais longe fica, pior, mais perto fica, né? Abre as portas do espírito à luz do amor, para que o amor te auxilie a entender a linguagem da vida. Ou seja, a gente tem que estar aberto a esses acontecimentos, sejam felizes ou não, porque a gente sempre aprende algo. Porque se a gente olhar por uma ótica, como eu falei agora, por exemplo, a gente erra e pode até se arrepender, mas vai ficar se culpando e não vai sair do canto. Não vai sair dali, não mereço ajuda. Acontece muito com espíritos, infelizmente, que vão para o plano espiritual e eles sofrem muito da culpa. Eles olham aquela ajuda da espiritualidade ali e acham que não são merecedores de ajuda, mas são. Porque a gente, minha gente aqui, a gente tá aqui, se a gente tá aqui no planeta Terra é porque a gente tem que aprender de alguma forma, seja pelo amor ou pela dor. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que se levantar, certo? Sensibilizaste com o enfermo necessitado e promoves para ele o socorro de emergência. Reflete, porém, naqueles companheiros favorecidos com finança e prestígio que encontram a morte do corpo sob o peso dos compromissos assumidos, notadamente em colapsos cardíacos ou em estafas profundas sem oportunidade de receberem qualquer medicação. Bom, essa parte aqui é para a gente aprender a ter sensibilidade, certo? Com alguém que a gente acha por a gente julgar, né? A gente julgar, por exemplo, a gente olha uma pessoa que tem pouco dinheiro, a pessoa que tem muito dinheiro. Às vezes aquela pessoa de muito dinheiro é bem mais humilde do que a pessoa sem dinheiro. Por quê? Porque tudo depende de como a gente vai lidar com o que a gente tem em mãos e o que a gente vai se tornar a partir disso. Então a gente tem que procurar olhar essas pessoas e nós com olhos de ternura, de beneficência, de abnegação. Porque se a gente for julgar todo mundo, colocar a pedra para todo canto, isso mostra que a gente também está doente, né? Enterneceste com a história triste de criaturas padecentes e sabes descobrir para elas as fontes da consolação e da esperança. Considera, no entanto, as que agonizam lentamente no próprio lar, espezinhadas pelos entes que mais amam, ocultando as aflições que lhe devastam a vida de modo a não feri-los. Aqui fala de uma parte, minha gente, que são pessoas que passam por dificuldades em seus lares, né?
Criaturas padecentes e sábios, Padecentes e sábios descobrir para elas as fontes da consolação e da esperança. Considera, no entanto, as que agonizam lentamente no próprio lar, espezinhadas pelos entes que mais amam, ocultando as aflições que lhe devastam a vida de modo a não feri-los. É aquela questão de você aguentar muita coisa dentro do lar, né? E você, às vezes, nem deixa colocar para fora o que você está sentindo. Porque não se deve fazer isso conosco mesmo. Por quê? Porque quanto mais a gente engole, quanto mais a gente guarda, não é questão de você ser eu falo o que eu penso, não estou nem aí. Não é isso. É você saber se posicionar e ficar em silêncio na hora certa, que é uma coisa que a gente não sabe fazer. A gente tentar entender a situação e falar na hora correta, saber a hora de falar e a hora de ficar em silêncio. E quando a gente observa essas pessoas, a gente tenta ajudá-las de alguma forma. A gente tenta, como é que se diz? Não ser o dono da verdade, porque a gente também está passando pelas mesmas coisas ou não. Mas tentar ajudar de alguma forma, mesmo a gente não sabendo mesmo o que aquela pessoa está sentindo, mas a gente tenta ajudar, né? Sofres com os pais que perderam a presença de filhos queridos nas cinzas da morte. E consegues improvisar recursos a fim de reconfortá-los. Medita, contudo, naqueles outros que se viram afastados de filhos igualmente amados, que eles trocaram o afeto pelas aventuras da delinquência, que fala de casos de filhos e de pais também, porque não é só filhos que se rebelam contra a própria família. Pais também negligenciam filhos e não cuidam, não cumprem com o seu compromisso que se comprometeu lá na espiritualidade. Nem os filhos, nem os pais. Não é que é só os filhos. Tem pais também que são muito negligentes e não fazem o que prometeram. Claro que quando chegar aqui, a gente vai se deparar com as dificuldades nossas, íntimas. Mas a gente sabe do íntimo, de alguma forma, que tem que mudar, tem que avançar, né? Muitas pessoas ainda não estão prontas para ouvir, Flavinha falou aqui. Não adianta falar isso. Tem pessoas que eu tenho até um exemplo na família, que infelizmente a gente não deve guardar, apesar de tentar conversar, tentar falar algo, a gente não, mesmo escutando tudo oposto, a gente deve fazer o seguinte: ter resiliência e entender que aquela pessoa tá em aprendizado, tá caminhando ainda. E tentar aprender que cada um tem um tempo. E orar por aquela pessoa quando você não consegue mais fazer algo. Por exemplo, alguém que está no mau caminho, você ora, continua. Então você tem que entregar a Deus, né? Tem que entregar a Deus porque, minha gente, tem situações que Deus nos coloca que a gente tem livre-arbítrio. A gente tem pés para andar, tem capacidade para fazer. Mas tem situações, minha gente, que a gente não deve fazer nada. A gente não pode mais fazer nada. Então a gente tem que aprender a entregar a Deus. Porque não adianta estar chorando. Claro que o choro faz parte do aprendizado, mas não viver chorando, não escolher sofrer, escolher aprender e se levantar. E entregar a Deus a sua vida e daquela pessoa, seja mãe, pai, irmã, certo? Boa noite, tio Aloísio. Bom, a Flavinha falou, tenho isso em família. A maioria das famílias, minha gente, aqui na planeta Terra, é de prova e expiação. Raras as famílias que a gente encontra que são simpatizantes, que toda ela se dão bem. E uma família ou outra, assim, tem uma pessoa só que é difícil, mas a maioria é de prova e expiação. Raramente tu pode encontrar alguma família que é toda simpática, né? Que é toda harmônica, que as ideias harmônicas. Cadê que minha mãe colocou aqui? Lá em cima, cadê? Acalmar-se e acalmar os outros, isso. O que a gente pensa, minha gente, influencia muito no ambiente. E eu falo por mim porque há uns meses atrás, na verdade, a gente é muito ansioso, né? Há uns meses atrás eu me preocupava demais. Até hoje, às vezes, eu me encontro em momentos em que eu me preocupo demais com as coisas. E me culpo demais, me cobro demais. E isso não é bom. E quando a gente se acalma, porque as coisas externas fazem com que a gente fique, quando a gente não se vigia, fazem com que a gente fique agitado. E quando a gente está agitado,
provavelmente a pessoa do lado vai estar mal, né? Fica mal também. Já aconteceu comigo já. Então a gente tem que aprender a vigiar e se educar, porque não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir fazer isso. Boa noite, Dona Bárbara. A educação da alma é a alma da educação. Muito profundo, André Luiz, que minha mãe colocou aqui. Bom. Lamentas a penúria dos irmãos em aflitivas necessidades materiais e buscas apoio que os alivie. Entretanto, pensa também nos companheiros carregados de problemas que escondem as próprias dores, para não estragar existências alheias. Às vezes tem pessoas que escondem suas dores, que podem até acabar em suicídio, em depressão. Então a gente tem que observar, por exemplo, filhos também, né? Crianças que às vezes são muito caladinhas ali na delas, no mundinho delas. E a gente tem que aprender a tentar se comunicar da forma que ela entende. De qualquer pessoa, né? E até a gente mesmo, a gente às vezes acha que não guarda alguma coisa, mas guarda. Que tem ainda muito egoísmo, muita vaidade. E a gente tem que aprender a se olhar. Tem que aprender a olhar essas pessoas. Porque às vezes a gente acha que entende, né? Outras pessoas, a gente faz um esforço para tentar ajudar de alguma forma. Mas a gente tem que tentar dar um suporte, mas primeiro também a gente tem que se olhar, se amar, feito a Gabi falou na live de Aloísio, né? A gente tem que amar o próximo como a si mesmo, como Jesus sempre falou. Além de olhar a outra pessoa do lado, a gente tem que se olhar também, porque quando a gente não tá bem, a gente não tem como ajudar alguém. Não que isso impeça de fazer, porque quando a gente ajuda alguém, a gente fica bem. Mas também a gente precisa de se cuidar, precisa da saúde espiritual e material do corpo. Porque quando a gente tá bem, a gente fica bem melhor, bem mais sadio e bem mais energético, bem mais... Qual é a palavrinha? Fugiu a palavra. Disposto, isso. Mais disposto a ajudar alguém, certo? Minha gente, eu tô com o olho meu caído, meio assim, porque meu dia hoje foi bem cansativo, bem estressante, né? Foi um pouco difícil pra mim, ainda tô relaxando minha cabeça, minha mente, e graças a Deus meus amigos estão aqui do lado me ajudando muito, certo? E obrigado por vocês estarem comigo aqui, agradeço muito. Sim, como falamos na nossa live de agora à tarde, sim. Todos passam na terra suportando o lenho das tribulações que lhe fazem indispensáveis ao burilamento espiritual. Ama e auxilia sem distinção. Não desprezeis os que caminham nos andrajos das grandes provas, e nem censureis os que seguem no carro da fortuna aparente. Em qualquer parte, todos nós somos filhos de Deus. Então, qualquer lugar que a gente tiver, que a gente coloque a nossa luz em evidência, porque a gente não é só, a gente tem sombra, mas a gente não é a sombra. A gente tem luz, a gente tem sombras, mas a gente, ao contrário da sombra, a gente é luz. Então a gente temporariamente tem visitas de vaidade, visitas de sofrimento, de tristezas, mas elas são só visitas. Então a gente tem que aprender como o Gabi falou, a gente tem que aprender a receber, que é muito difícil, e deixar ir, né? Sabe que aquilo ali é passageiro, você entende, acolhe, você ora, pede auxílio e deixa aí, porque aquilo ali vai estar fazendo parte do que você é, do que você está se tornando, certo? Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho, minha gente, só um trechinho, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. É da lição A Lei de Amor e Instrução dos Espíritos, certo? Item 10. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de ser desamado. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre.
os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido o vosso pensamento até Deus. Bom, esse trecho aqui fala, minha gente, do nosso esforço que nós temos que ter e nos elevarmos. Porque é tão difícil quando alguma coisa chega e a gente acha que aquilo ali tem que ficar para sempre no nosso coração. Até as alegrias passam. O que a gente tem que fazer é acolhê-las, seja alegrias ou tristezas. Não ficar remoendo, não ficar alimentando aquilo ali, porque aquilo ali faz mal para nossa alma, para nossas células. Como a Gabi também falou, tô falando muito de Gabi hoje, minha gente. É porque aquilo ali que ela falou entrou na minha cabeça e ficou. Porque tem coisa que entra aqui e sai aqui, mas esse negócio ficou na minha cabeça, entendeu? Então a gente tem que cultivar esses pensamentos, aprender a cultivar, porque não é de um dia para o outro que a gente cultiva. A gente pede auxílio a nossos amigos, nossos irmãos familiares, para a gente aprender a cultivar. Porque, minha gente, o pessimismo faz tanto mal para o nosso coração, tanto mal para a nossa mente. Faz com que a gente absorva muito. Claro que esses acontecimentos que acontecem conosco fazem parte da nossa evolução, mas a gente não é obrigado. Não precisamos sofrer para aprender. Assim, eu tenho um luto de alguma coisa, tipo de um trabalho. Tudo bem, você tem um tempo do luto do trabalho. Você só chora o tempo que tem que chorar. Você, às vezes, até reclama. Mas espere passar esse luto, porque a questão toda é não ficar muito tempo nisso. Porque isso corrói a nossa alma, corrói o nosso espírito e não nos faz bem. A gente tem que ter lucidez, tem que ter... Minha irmã, depois eu falo disso aí, peraí. Tem que ter lucidez, bom senso e autorrespeito, porque quando a gente cultiva pensamentos ruins, quando a gente fala coisas ruins, quando a gente pensa e faz, a gente está adoecendo a nossa alma e nos desrespeitando, porque isso não é respeito, nem pra gente, nem pra quem tá do lado. Porque quando a gente pensa coisa ruim, fala coisas ruins, a gente tá ofendendo energicamente outra pessoa que tá no mesmo ambiente. Então a gente tem que ter respeito, né? Ao nosso corpo, à nossa alma. Porque a gente desrespeita tanto que a gente é muito teimoso, se alimenta mal, pensa mais coisas, mais pensamentos. E fala coisas ruins. Então, minha gente, o recado de hoje é muito anúncio, minha gente. O recado de hoje é que a gente aprenda a ser mais vigilantes, porque tudo isso, toda essa lição que eu disse hoje aqui, foi com certeza pra gente, principalmente pra mim, porque eu tive uma experiência hoje e eu tenho certeza que a partir de hoje eu vou começar a observar mais o que eu falo e o que eu penso, mais ainda, né? Graças a Deus que eu tenho que ter até gratidão por hoje, porque, assim, sempre, né? Coisas negativas e positivas, como eu sempre digo. Porque a partir de hoje eu abri um pouco mais a minha cabeça em relação à tolerância e paciência, que tem muitas vezes a gente pede paciência e não tem. E hoje eu estou aprendendo. Hoje eu aprendi uma lição muito valiosa, que é de respeito e tolerância e abnegação. Às vezes você escuta coisas, ouve coisas que às vezes você não gosta mesmo, porque é natural do nosso espírito não gostar de algo que às vezes você fala, a gente não gosta, mas não é querendo ser melhor que ninguém aqui, que ninguém é melhor que ninguém, nem pior que ninguém, mas a gente tá no mesmo barco aqui. A gente tem que procurar pensar bem, pensar no bem, praticar o bem, porque eu sempre lembro daquela visão de Eurípides, quando Jesus chora. E ele fala que ele chora porque nós
sabemos do Evangelho. Lemos, estudamos muitas coisas, vários livros, vários autores, assuntos diversos, mas a gente não pratica nada. A gente não tem vontade, não tem boa vontade para fazer nada, a gente é muito relaxado. Desculpem as pessoas aí escutarem, mas infelizmente a gente é relaxado, a gente só aprende na tapa, assim, não tapa diretamente, mas na puxão de orelha, porque a gente é muito teimoso em certas situações e a gente não quer aprender de jeito nenhum. O negócio tá na nossa cara aqui e a gente não enxerga, não vê nada. Então que a partir de hoje, minha gente, a gente, quando for dormir, a gente peça para que a espiritualidade nos leve para lugares de aprendizado, de estudo, de trabalho, para que a gente consiga aprender mais coisas ainda e praticar. Certo? Muito obrigada por tudo que vocês estarem comigo hoje, porque hoje foi um dia um pouco conturbado para mim. No caso foi a lição, né, que eu aprendi hoje. Tô bem melhor agora porque é como se eu estivesse limpando minha alma aqui com vocês. E cortou o cabelo, não cortei ainda, que eu fofoquei por aí que eu vou cortar o cabelo, mas só sexta-feira agora, que vem eu já vou cortar. Aí no sábado à noite eu já vou aparecer diferente. Cadê? Hoje não. De hoje a 8 eu já vou aparecer diferente. Tem que mudar, né, minha gente? Porque assim, eu sou uma pessoa que gosto de mudança. Assim, certas mudanças são difíceis, mas tem mudanças que são assim, eu gosto de sempre renovar alguma coisa, sempre fazer algo. Minha mãe e minha irmã conhecem que eu sempre corto cabelo. Acho que não consigo passar 3 anos, assim, 2 anos com o mesmo cabelo. Acho que eu passo no máximo 1 ano, até menos, com o cabelo, então. Eu tô sempre mudando. Bom, eu vou fazer uma prece agora, certo? E que eu quero que vocês fechem os olhos aí, respirem, pra gente tentar ficar bem, né? Meu Jesus amigo, obrigada por hoje, por este dia iluminado de bênçãos e aprendizados. Que todos que estão aqui neste momento, comigo aqui, que seus anjos guardiões, seus amigos, familiares estejam com vocês, ao lado de vocês, limpando sua alma de todo negativismo, de todo pensamento ruim, toda ação ruim, toda palavra ruim. Que cada um, a cada dia, a cada minuto do seu dia, aprenda a cultivar positividade em seu dia, seja mais leve. E que se algo aparecer no caminho, que a gente sorri. Porque é nesses momentos que Deus nos pede para a gente sorrir mais ainda. Não é só momentos felizes, é momentos tristes também. Então, muita gratidão por hoje. E semana que vem agora, na verdade, que amanhã nós sejamos melhores que hoje. E que semana que vem seja uma semana de bênçãos, de paz e alegria. E que nós nunca desistimos de sorrir, de sonhar e de viver. Que assim seja. Obrigado, minha gente. Sim, tem os avisinhos, né, que eu não posso deixar de falar. Flavinha, gratidão tenho a vocês aqui, certo, minha gente? Muito obrigada. Mamãe, Deus te ilumine sempre. Que Deus ilumine vocês também. Tem avisozinho do projeto de dezembro, que é... Boa noite. Que é o projeto de dezembro, que é a página Encontro Ponto Espírita, que a gente vai começar em dezembro agora. Com os perfis de Aloísio, Reflexões.Aloísio, Amiga.Espírita, Camila Tosini e Gurizada Espírita, que é o Anderson. A gente vai começar a estudar um livro de André Luiz no primeiro dia 1º agora. A gente vai se organizar. Vai começar, na verdade. Vai ser lives diárias. A gente pode até fazer duplas ou individual. A gente vai revezando lá. Mas todo segunda a sexta vai ser. E semana que vem vai ter uma live aqui com o nosso amigo Betinho, para quem conhece ele aí.
de Conectando Caminhos, o Instagram dele. Bom, obrigado, boa noite, minha gente. Fiquem na paz de Deus. Deus ilumine vocês. Beijinho.